Continuando sobre o que Jesus tem a nos ensinar. Será algo impossível de não ser visto. O que acontece no filme? De repente, as pessoas desaparecem. Ninguém vê Jesus. Elas vão encontrar com Jesus nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses 4. Mas ninguém vê Jesus. É um arrebatamento chamado secreto. Jesus disse que na vinda dele será impossível de não ser visto. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. O que os irmãos pré-tribulacionistas dizem? Uma coisa é o arrebatamento, a outra é a segunda vinda. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12. É Pedro agora escrevendo em sua segunda carta. O dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo, todo mundo concorda com isso, porém, virá como um ladrão. Aqui há dois sentidos. Ladrão, por quê? Porque nós não sabemos exatamente. Jesus disse sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem ele mesmo sabia, enquanto Deus homem. E ele vem como um ladrão, por quê? Porque a maioria não espera. Agora, o cristão espera, ele só não sabe quando vai acontecer. O dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Jesus falou dessas coisas em Mateus 24. Versículo 12. Esperando o dia do Senhor, o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Quem está esperando? Versículo 11, e eu não entrei nele porque nós vamos tratar na segunda parte do versículo 11. Os cristãos estão esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, ou pelo menos deveriam. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. É o texto da palavra de Deus que está dizendo isso. Então, alguma coisa muito grandiosa vai acontecer literalmente, não é linguagem figurada. Continuando no que Jesus tem a nos ensinar. Depois dessas coisas, Jesus vai voltar. Verão, e aí o texto importante, verão o Filho do Homem, e aí eu destaquei alguns pontos do que Jesus disse, para nós compararmos. Verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, a gente está tentando entender quando vai ocorrer o arrebatamento. E aí a gente vai comparar Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 4. Mateus 24, a vinda do Filho do Homem. Essa palavra no grego é parousia, que significa a manifestação, é algo evidente, todo mundo vai ver. É quando um grande líder entrava, um rei, e todo mundo via, era a parousia, a manifestação. Então, ninguém discorda que isso vai acontecer em Mateus 24. Só que a vinda do Senhor, em 1 Tessalonicenses 4, é exatamente a mesma palavra. Então, não é algo em secreto. É a parousia. Mesma palavra de Mateus 24, está em 1 Tessalonicenses 4. Em Mateus 24, nós vemos Jesus vindo nas nuvens do céu. Em 1 Tessalonicenses 4, nós vemos que seremos arrebatados com aqueles que ressuscitaram juntamente com eles nas nuvens. Em Mateus 24, ele enviará os seus anjos. Em 1 Tessalonicenses 4, com a voz do arcanjo, com grande som de trombeta, Mateus 24, e o ressoar da trombeta, 1 Tessalonicenses 4, reunirão os seus eleitos, os cristãos, seremos arrebatados juntamente com eles. Irmãos, um princípio fundamental de estudo da palavra de Deus é: a Bíblia explica a Bíblia. O que Paulo está fazendo, ele está revelando um mistério e detalhando, trazendo mais detalhes do que Jesus disse em Mateus 24.
Lembra que, assim como hoje pela manhã, nós pegamos os textos da Bíblia que falam sobre falsos profetas, lemos um a um dos textos e depois mostramos o que alguns homens têm dito e feito em nome de Jesus, em nome de Deus. A conclusão, à luz do que a Bíblia diz, fica para cada um de nós. Paulo está falando de um evento separado do que Jesus disse ou do mesmo? Se for do mesmo, o arrebatamento vai acontecer na volta de Cristo, depois dele voltar. E se isso acontecer daqui 10, 20 anos, muito provavelmente, se ele permitir, nós estivermos vivos, nós vamos presenciar isso. Só que antes disso, vem a grande tribulação. 2 Tessalonicenses, Paulo vai escrever para aqueles irmãos lá que estavam sofrendo. Ele escreve a segunda carta, menos de um ano depois de ter explicado o que é o arrebatamento. Ele escreve a segunda carta porque estava acontecendo algo ali. Presta atenção, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele, rogamo-vos a vocês. Irmãos, vocês aí de Tessalônica, eu acabei de escrever a primeira carta, estou escrevendo de novo para falar da vinda dele, rogando a vocês. Eu estou insistindo com vocês, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, a parousia, a manifestação de Jesus, e a nossa reunião com Ele. Ele está falando o arrebatamento, a vinda do Senhor e a nossa reunião. Eu espero estar nesse grupo. Eu rogo a vocês, eu imploro para vocês, irmãos. Versículo 2 e 3. Que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Irmãos, não deixem que alguém, dizendo-se Paulo, escreva uma carta falando o que vai acontecer. Jesus ainda não voltou. Quando ele voltar, nós vamos ser arrebatados. E aí ele dá uma característica muito clara de o que tem que acontecer para a volta de Jesus. Versículos 3 e 4. Antes daquele dia, que dia, irmãos? Do dia que ele voltar e nós nos encontrarmos com ele, virá a apostasia. O que é apostasia? Nós já estamos vendo apostasia hoje. Muitos se dizendo cristãos, professando o nome de Jesus, se afastando dos fundamentos. Durante toda a história isso aconteceu. Mas vai haver um momento de intensa apostasia. Então, aquele dia, o dia do Senhor, não virá. Ou antes daquele dia, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, e este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Quem é este? Todos os cristãos sabem que Paulo está falando aqui do anticristo. Então, irmãos, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que antes haja uma grande apostasia e que o anticristo se manifeste. Sabe o que os irmãos pré-tribulacionistas dizem? Que o anticristo vai se manifestar na grande tribulação. Há um consenso. Então, se ele se manifesta na grande tribulação, e Paulo está dizendo, a nossa reunião com Cristo não vai acontecer sem que antes ele se manifeste, o que nós estamos vendo? Nós vamos passar por esse tempo. Irmãos, ele falou assim, não deixe que ninguém os engane, quer por palavra, quer por epístola, como se tivesse vindo de nós. Aquele dia não vai acontecer sem que antes aconteça o aparecimento do anticristo. Os irmãos da
Mide, diz, está vendo? Vai ser depois que o anticristo, antes do anticristo surgir, porque ele já surgiu, mas ele não começou a perseguir os cristãos ainda. É sempre uma ideia de, nós estamos na graça, e a graça nos isenta da perseguição, acho que não. Pelo menos, nenhum dos nossos irmãos que trouxeram a palavra para nós foram isentos da perseguição, e na história da igreja, milhões morreram por amor a Cristo, e eles estavam vivendo o período da graça. É verdade, eles dizem, Deus não nos destinou para a ira, é verdade. Mas o texto que diz, Deus não nos destinou para a ira, diz assim, mas para a salvação por meio de Cristo Senhor, Jesus o nosso Senhor. Ele está falando de salvação eterna e não de tribulação. O arrebatamento, o que é, como e quando ocorrerá? De acordo com a palavra do Senhor, na vinda do Filho do Homem, na vinda do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os 3 textos, será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, no momento, no abrir e fechar dos olhos. Ele enviará os seus anjos, com voz de arcanjo, com grande som de trombeta, ao ressoar da trombeta, ao som da última trombeta. Não é possível que eles estejam falando de eventos diferentes. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que acontecerá na volta de Cristo? E estes, os anjos, reunirão os seus eleitos, os cristãos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o arrebatamento, que Paulo diz, a nossa reunião com Ele, no 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses. Vai acontecer quando? Depois da apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Jesus disse que vai acontecer quando? Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Alguma dúvida, irmãos? Então todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, todo olho vai ver, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, ele estava falando, irmãos, vocês estão sendo perseguidos aí em Tessalônica, mas o Jesus vai voltar, vai nos levar. Consolem-se nessa situação de grande perseguição que vocês estão passando. Amém.